Hora de falar sobre diversidade e respeito. É o projeto CNN no plural. No próximo dia 13 de maio, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel para acabar com a escravidão no Brasil, completa 134 anos. Tanto tempo, mas ainda tem muita gente lutando para garantir direitos e igualdade. Se a promessa na abolição era libertar, os escravizados continuaram proibidos de estudar, de trabalhar, de se integrar à sociedade como cidadãos. E isso se reflete até hoje nos descendentes deles. Mas tem gente disposta a mudar o rumo dessa história. No CNN no Plural de hoje, vamos entender por que os negros ainda precisam de tanta luta para conquistar um espaço na sociedade. A reportagem é de Matheus Meirelles e a edição de Denise Correia. Isabelle, de 19 anos, está cursando uma universidade, trabalha numa empresa conceituada de tecnologia e criou uma ONG para ajudar jovens como ela a ter acesso à capacitação profissional. A única pessoa da sua família que conseguiu estudar antes dela foi sua mãe, já adulta. Quando ela engravidou de mim, como ela foi uma jovem que nasceu e foi criada lá no Grajaú e teve que se deparar com diversas situações por ser uma menina negra desse recorte social, quando eu nasci, ela determinou que eu teria um futuro diferente. Então, desde que eu sou muito nova, dentro da minha casa, o foco principal sempre foi a educação de qualidade. Coisa que a gente, por essência, não tem na periferia. Se não fosse tanta desigualdade e falta de acesso a direitos básicos, famílias como a de Isabelle poderiam ter uma outra história. A escravidão no Brasil durou quase 4 séculos. E mesmo com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel há apenas 134 anos, a liberdade veio sem apoio. Os antepassados de Isabelle não tinham como sobreviver sem trabalho, sem instrução. A filósofa e a escritora Djamila Ribeiro, assim como a jovem Isabelle, também quebrou o padrão da maioria feminina negra no Brasil. Aos 41 anos, com vários livros publicados, ela é pesquisadora, mestra e referência em ativismo negro. A gente não teve acesso, no pós-abolição, a moradia, a terras, a trabalho. Então, nesse processo de industrialização, há o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para ocupar esses postos de trabalho. É quando começa a favelização, porque a gente não tinha acesso à moradia, as mulheres negras saem do papel de escravizadas para o papel de trabalhadoras domésticas, e até hoje ainda é o grupo que mais ocupa esse trabalho. Minha avó, minhas tias, hoje têm quase 80 anos e muitas delas ainda trabalham como empregadas domésticas. E como que eu quebro esse ciclo, sabe? Através da minha experiência. Minha mãe, por diversas fases, ainda que tenha MBA e fez graduação, por vários períodos, mesmo com essa formação toda, ela estava trabalhando como empregada doméstica porque não conseguia espaço no mercado de trabalho. Para Dagoberto, que é antropólogo e cientista político, a abolição não se completou. Quando você pega a lei do sexagenário, que apenas tira a população mais envelhecida do trabalho escravizado, você, na verdade, não está fazendo isso. Então, é uma lei que está no papel, mas efetivamente atinge poucos. E os que estavam nessa condição já eram improdutivos do ponto de vista do trabalho naquele sistema escravista. Os ex-escravizados e seus descendentes tiveram que buscar formas de sobrevivência por conta própria. Não teve na época não teve nenhuma política social, por exemplo, de absorção desses escravizados na sociedade. Por todos esses anos, os efeitos da escravidão ainda são sentidos, combatidos e aos poucos vêm sendo vencidos por pessoas como Isabelle. Uma das tantas jovens que não quer mais essa realidade de exclusão, nem para ela, nem para as futuras gerações. A história se repetindo da mesma forma anos e anos e anos pela falta de oportunidades faz a gente ter um atraso gigantesco no que a gente poderia ser e assim, a gente tem um potencial gigantesco para poder ser, né? Em 134 anos, ainda não foi possível recuperar os danos dos 388 anos de exploração de africanos e descendentes no Brasil. O caminho pode ser encurtado, apesar dos desafios que se impõem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem retrocessos, a gente também tem que olhar
uma população negra como sujeita, que constrói, que luta, que resiste. Porque muitas vezes a gente só olha nessa perspectiva, que claro, é um país desigual, mas a gente só olha para esse lado da tragédia. É legal a gente ter a consciência, mas se a gente ficar só no nível da consciência, a consciência não vai gerar nenhum tipo de ação. A gente precisa literalmente pensar em conjunto e agir em conjunto para poder transformar.